Você já ouviu falar de um rei que, mesmo sendo fiel a Deus, se envolveu com um dos casais mais perversos da história bíblica? Um homem que promoveu reformas espirituais, buscou a face do Senhor, mas que também cometeu erros que quase custaram sua vida e o destino de sua nação. Prepare-se para mergulhar na história de Josafá, o rei que caminhava com Deus, mas tropeçou em alianças perigosas. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde mergulhamos nas narrativas sagradas para extrair lições que falam ao coração. Hoje você vai conhecer profundamente a história do rei Josafá, um líder corajoso, um servo fiel, mas também um homem que precisou aprender as duras penas que nem toda aliança é abençoada. Se você ama histórias que transformam e edificam, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão bíblica poderosa. Agora, vamos juntos entrar no universo desse rei de Judá. Josafá nasceu em Jerusalém, capital do reino de Judá, como herdeiro direto do trono. Filho do rei Asa, ele cresceu cercado por um ambiente complexo. De um lado, a fé no Deus de Israel. Do outro, as tensões políticas e espirituais que assolavam o reino. Asa, seu pai, foi um rei que começou o reinado com fervor e retidão, promovendo reformas corajosas, destruindo altares pagãos e conduzindo o povo de volta à adoração ao Senhor. Mas com o passar dos anos, algo mudou. Asa, outrora um homem que confiava no Senhor, passou a depender de alianças humanas e, em sua velhice, tornou-se endurecido e desconfiado da direção divina. Esse contraste entre o começo vibrante e o final trágico do reinado de Asa marcou profundamente Josafá. Ainda jovem, ele observava atentamente os bastidores do poder, ouvindo os escribas da lei, os conselhos dos profetas e os relatos das guerras que moldaram o destino de Judá. Viu também como decisões tomadas fora da vontade de Deus podiam trazer consequências amargas, mesmo para reis que haviam começado bem. Era uma lição silenciosa, mas poderosa. Não basta iniciar a caminhada com Deus. É preciso permanecer fiel até o fim. Como príncipe, Josafá foi educado em meio a essas realidades. O nome do Senhor ainda era reverenciado em Jerusalém, mas a influência das nações vizinhas, mergulhadas em idolatria, ameaçava constantemente a identidade espiritual de Judá. Esse ambiente de conflito espiritual e moral formou o caráter de Josafá. Ele cresceu com o desejo sincero de trilhar um caminho diferente do de seu pai nos últimos anos. Não por rebeldia, mas por zelo. Desejava ser um rei mais firme nos caminhos de Deus, mais obediente à sua voz, mais estável em sua liderança. Mais do que o peso da coroa, Josafá carregava a esperança de restaurar em Judá a fidelidade que muitas vezes se perdia no ciclo de altos e baixos espirituais. Ele não queria repetir os erros que havia testemunhado, mas sim aprender com eles. O contraste vivido dentro da própria casa, entre fé e desconfiança, entre obediência e desvio, plantou no coração de Josafá a semente de uma liderança mais centrada em Deus. Ele não seria apenas um rei por direito de sangue, mas por compromisso com o Senhor. Assim, antes mesmo de subir ao trono, Josafá já carregava uma herança espiritual que o preparava para liderar. Uma herança marcada por promessas, mas também por advertências, que ele levaria consigo ao assumir o governo de Judá. Josafá tinha apenas 35 anos quando foi coroado rei de Judá, após a morte de seu pai, Asa. Herdou um reino em transição, marcado pelas cicatrizes da guerra contra Israel e dividido entre aqueles que ainda adoravam o Deus de seus pais e os que seguiam práticas idólatras herdadas das nações vizinhas. Diante desse cenário de instabilidade e desafios, Josafá surpreendeu ao revelar que não seria apenas mais um governante preocupado com estratégias militares ou alianças políticas. Seu primeiro ato como rei não foi erguer fortalezas ou buscar apoio diplomático, mas voltar seu coração ao Senhor. A Escritura registra que o Senhor foi com Josafá
porque andou nos primeiros caminhos de seu pai Davi e não buscou os Baalins. Essa escolha marcou toda a sua trajetória. Josafá rejeitou os ídolos, destruiu altares pagãos e rompeu com os costumes cananeus que ainda contaminavam Judá. Mas ele foi além. Organizou uma verdadeira reforma espiritual em todo o território. Convocou levitas, sacerdotes e até príncipes para uma missão ousada: ensinar o livro da lei do Senhor em todas as cidades. Era algo inédito. Um rei que não apenas incentivava a fé, mas a priorizava como fundamento da vida nacional. Sob sua liderança, o povo não apenas ouvia falar de Deus, passou a conhecer a sua palavra, entender sua vontade e viver sob seus princípios. Josafá também se preocupou com a segurança do reino e fortaleceu militarmente Judá, edificando cidades fortificadas e preparando o exército. Contudo, sua confiança não estava nas armas nem nos números. Ele sabia que sua verdadeira fortaleza vinha do relacionamento com o Deus vivo. E Deus respondeu. A Bíblia diz que o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. Os inimigos não ousavam atacar, não por causa das muralhas, mas por causa da presença visível e poderosa de Deus sobre o povo. O reinado de Josafá começou com coragem e fé. Sua juventude não foi obstáculo, mas sim um combustível para fazer o que muitos reis mais velhos não ousaram: colocar Deus em primeiro lugar em todas as decisões do governo. Ele entendeu que liderar não era apenas administrar o povo, mas conduzi-lo espiritualmente. Josafá demonstrou que a verdadeira força de um rei está em sua dependência de Deus, e que um reino só pode ser verdadeiramente forte quando é sustentado pela justiça, pelo ensino da verdade e pelo temor do Senhor. Com essa base sólida, Josafá se tornou um dos reis mais respeitados de Judá. Não apenas pela estrutura política ou pelas vitórias militares, mas pelo compromisso sincero com Deus. Um rei com propósito, que iniciou seu governo de joelhos e transformou uma nação com a palavra. O reinado de Josafá ficou marcado não apenas por conquistas territoriais ou estratégias políticas, mas por uma profunda reforma espiritual e moral que impactou todas as áreas da vida em Judá. Desde o início de seu governo, Josafá demonstrou que sua confiança não estava nas armas, mas em Deus. Ele compreendia que um reino forte não se sustenta apenas com muralhas e exércitos, mas com justiça, reverência e dependência do Senhor. Um de seus atos mais ousados foi reformar o sistema judicial. Josafá instituiu juízes em todas as cidades e os orientou com palavras que ecoam até hoje. Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor. Para ele, julgar com justiça era um ato sagrado, não apenas uma função administrativa. Sua reforma espiritual era prática. Ele desejava ver a fé refletida nas relações sociais, no comércio, nos tribunais, e não apenas nos rituais do templo. A verdadeira espiritualidade para Josafá era aquela que transformava o cotidiano. Sob sua liderança, os ídolos remanescentes foram destruídos, os postes de deuses cananeus foram arrancados, e a verdadeira adoração foi restaurada. As festas religiosas voltaram a ser celebradas com reverência. O templo se encheu de louvores, e os profetas do Senhor voltaram a ser ouvidos. Judá prosperava, e o povo vivia dias de paz e abundância. Mas foi justamente nesse tempo de estabilidade que veio o grande teste da fé de Josafá. Uma poderosa coalizão militar formada por moabitas, amonitas e meunitas avançou contra Judá. Era uma ameaça avassaladora. Josafá, ciente de sua desvantagem militar, não recorreu a alianças políticas ou estratégias humanas. Em vez disso, proclamou um jejum em todo o reino e convocou o povo para buscar ao Senhor. Reunidos no templo, ele fez uma oração que ecoa como um clamor de humildade e confiança. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A resposta divina veio por meio do profeta Jaaziel. Nesta batalha,
Não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento do Senhor. Em obediência, Josafá ordenou que os levitas louvassem ao Senhor. E enquanto cantavam, Deus operou o impossível. Os exércitos inimigos se confundiram e destruíram uns aos outros. Judá não precisou levantar uma espada. Essa vitória sobrenatural selou o reinado de Josafá com um testemunho poderoso. O louvor em meio à crise é uma arma invencível, e Deus nunca desampara os que nele confiam. Com justiça nas mãos e fé no coração, Josafá liderou Judá em um dos períodos mais espiritualmente vibrantes da sua história. Josafá era um rei piedoso, dedicado à justiça e à verdadeira adoração a Deus. No entanto, mesmo os mais fiéis podem tropeçar. E foi exatamente no auge de sua fidelidade que Josafá cometeu um erro com consequências profundas. Ele fez aliança com Acabe, o rei de Israel, um homem conhecido por sua maldade, idolatria e por ser manipulado por sua esposa, Jezabel, símbolo de perversão espiritual. O erro começou com um casamento político. Josafá permitiu que seu filho, Jeorão, se casasse com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Era uma tentativa de unir os dois reinos, Judá e Israel. Mas essa união seria desastrosa para sua linhagem e para o futuro do povo de Deus. A aliança não ficou apenas no campo familiar. Josafá também aceitou o convite de Acabe para acompanhá-lo em uma campanha militar contra Ramote e Gileade. Antes da guerra, o profeta Micaías, o único verdadeiro homem de Deus entre os bajuladores da corte, alertou que a missão terminaria em tragédia. Mesmo assim, Josafá ignorou o aviso e seguiu para a batalha. Foi uma atitude que muitos consideram um misto de ingenuidade, excesso de diplomacia e falta de discernimento espiritual. Durante o combate, Acabe arquitetou um plano ardiloso, disfarçou-se de soldado comum e deixou Josafá exposto com vestes reais. Os inimigos, pensando que Josafá era o rei de Israel, o cercaram para matá-lo. Foi um momento desesperador. Contudo, no último instante, Josafá clamou ao Senhor, e Deus, em sua misericórdia, o livrou milagrosamente. Acabe, no entanto, foi atingido por uma flecha e morreu como havia sido profetizado. Esse episódio marcou profundamente Josafá. Ao retornar a Jerusalém, ele foi confrontado pelo profeta Jeú. Devias tu ajudar ao ímpio e amar os que aborrecem ao Senhor. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá sentiu o peso de sua falha. Sua consciência foi ferida, mas não sua fé. Em vez de se afastar, ele se humilhou, reconheceu o erro e voltou a se dedicar com ainda mais intensidade à justiça e à espiritualidade no reino. No entanto, a semente plantada naquela aliança nefasta germinaria com amargura. Jeorão, seu filho, seguiria caminhos perversos, e Atalia, sua nora, se tornaria uma das figuras mais cruéis da história de Judá. A aliança que parecia estratégica revelou-se um veneno para o trono e para a fé do povo. A história de Josafá nos lembra que nem toda união é bênção, e que as decisões tomadas fora da direção de Deus podem trazer consequências duradouras, mesmo após o arrependimento. A vida de Josafá nos ensina que até os servos mais piedosos podem tropeçar, mas que a graça de Deus restaura os que se arrependem com sinceridade. Seu reinado foi marcado por avivamento, obediência e milagres, mas também por erros graves, especialmente sua aliança com o perverso rei Acabe. Esse erro quase lhe custou a vida e trouxe sérias consequências para sua descendência. No entanto, o que realmente define Josafá não é a falha, mas a forma como ele respondeu à repreensão. Após a desastrosa campanha militar ao lado de Acabe, Josafá retornou a Jerusalém e foi confrontado pelo profeta Jeú, que declarou com firmeza: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Essa repreensão poderia ter provocado orgulho ou revolta, como aconteceu com outros reis. Mas Josafá, com o coração quebrantado,
Reconheceu seu erro e buscou ao Senhor com ainda mais fervor. Sua humildade o levou a corrigir seus caminhos e a restaurar a justiça em todo o reino de Judá. Ele não apenas ouviu a correção, ele se transformou por meio dela. A trajetória de Josafá nos convida à reflexão. Quantas vezes ignoramos os alertas de Deus por conveniência ou aparência? Quantas vezes colocamos a confiança em alianças humanas, em vez de depender do Senhor? Josafá nos lembra que o segredo da restauração está na humildade. Não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar com os olhos fixos em Deus. Essa confiança no Senhor ficou ainda mais evidente quando Judá foi cercado por uma imensa coalizão de inimigos: Moabitas, Amonitas e Meunitas. Diante da ameaça, o rei não confiou em sua força militar, mas convocou um jejum nacional e orou com profunda humildade. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A resposta divina veio por meio do profeta Jaaziel. Esta peleja não é vossa, mas de Deus. Inspirado por essa promessa, Josafá fez algo inesperado. Colocou os levitas à frente do exército, louvando ao Senhor com cânticos de gratidão. Quando o povo começou a adorar, Deus agiu. Uma confusão tomou conta do exército inimigo, e eles se destruíram entre si. Judá venceu sem precisar lutar. A vitória veio pelo poder da adoração. Essa experiência selou o legado espiritual de Josafá. Ele nos ensina que o louvor em meio à batalha é um ato de fé, que move o céu e traz livramento. Mesmo após um erro grave, ele terminou sua jornada com um testemunho de fé renovada, mostrando que a verdadeira força está em se render a Deus. A história de Josafá é um espelho da nossa própria jornada espiritual. Ele foi um homem de fé, que promoveu o bem, buscou ao Senhor, e ainda assim errou. Mas seus erros não o definiram. O arrependimento, a humildade e a confiança em Deus o redimiram. Que possamos aprender com ele a buscar a Deus em todo o tempo, a evitar alianças perigosas e a confiar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode operar o impossível. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal Bíblia e Fé para continuar crescendo na palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.